Você está estudando para o CNU de 2025 e ainda está perdido aí em quais são os conteúdos que você deve priorizar em língua portuguesa? Calma, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os conteúdos que estarão sendo cobrados aí pela banca FGV, tá bom? Para o nível intermediário, que então seria o bloco 8 e bloco 9. Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou a professora Fabi Alencar, sua prof de redação, e aqui a gente aprende português e redação sem nenhuma complicação. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês umas dicas de estudo relacionadas aí a como você deve estudar para o CNU, porque o tempo está passando, não temos muito tempo, vida de adulto a gente não tem muito tempo, né? Então a gente precisa ir aprender a estudar do jeito certo e além disso mostrar, obviamente, quais são os conteúdos que vão cair a partir do próprio edital, quais são os conteúdos que estão sendo cobrados aí pela FGV e além disso, a partir desses conteúdos cobrados, quais são os que mais você deve ter prioridade, fazer bastante questão aí para você mandar bem e garantir a sua nota máxima em língua portuguesa. Quer saber mais? Então vamos lá aprender. Muito bem, sem enrolação, vamos lá ver como a banca FGV vai cobrar nos blocos 8 e 9, que são de níveis intermediários, tá? Vai cobrar a língua portuguesa, tá? No próprio edital, dessa forma como eu coloquei aqui para vocês, tá? Serão esses 10 conteúdos aí que serão cobrados e aí tá especificando cada um deles. Vamos discutir sobre cada um deles, tá? Então, compreensão de textos. Compreensão de texto é a mesma coisa que interpretação textual, tá? Vai trazer diversos gêneros textuais e aí você vai ter que interpretar a partir daquilo ali. E lembrando que a FGV trabalha com 5 alternativas, tá? E tem bastante pegadinha. Então, você tem que estar ali esperto para não cair na pegadinha deles. Organização textual, que é o item 2 aqui, ó, tô falando. Organização textual dos vários modos de organização discursiva, que é o quê? Você vê discurso direto livre. Organização textual, a gente pode pensar aqui como tipos. Ó, já estou melhorando aí, ó, na escrita, em tipos textuais. Quem não sabe, ó, eu tô com um tablet agora para ajudar nessa parte de escrever. Mas aí eu ainda tô catando milho, né, tá meio feinha assim a letra. A minha letra também é feia, gente, então é isso aí, vamos uma hora vocês vão pegar um jeito aí com a minha letra feinha. Mas organização textual pode ser a mesma coisa de pensar tipos textuais, que são quais? Narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, ou dissertativo argumentativo, ou injuntivo, tá? São 5 tipos textuais que, inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque muito daqui a pouco a gente vai ter uma aula específica sobre tipologia textual, tá? E que cai bastante aí na FGV. E além disso, a gente pode pensar a organização textual como prosa versus poema, né? O uso ali de o que que é o prosa? É o texto corrido que é organizado em parágrafos, né? E enquanto que o poema é o uso ali de estrofes e versos. Essa diferenciação aí parece besteira, mas não é não, tá? Tem aluno meu de Fundamental 2 que ainda tem bastante dificuldade nesses termos técnicos e é uma coisa básica ali de estrutura textual, então é importante você saber disso e é cobrado aí pela FGV. 2.1 tem a ver com coesão e coerência, principalmente em coesão, que aqui eu quero falar sobre valor semântico, ó. Esse aqui deixa eu apontar, porque eu acho que eu não tinha colocado no slide para vocês, e é uma coisa que é cobrado, tá? Então, valor semântico. Anote isso daí, se você tiver com papel e uma caneta. Tô escrevendo em cima das coisas ali, mas você tá entendendo, tá? Então, o que que é valor semântico? Saiu meio esquisito aqui, mas vambora, gente. Valor semântico é a mesma coisa que o sentido daquela palavra dentro do contexto. Então, por exemplo, quando a gente está lá escrevendo uma redação, e lá no parágrafo de conclusão, eu começo o meu parágrafo de conclusão colocando assim: portanto, é importante discutirmos sobre, refletirmos sobre o racismo na escola, como combater o racismo na escola, por exemplo, tá? Estou escrevendo lá 20 parágrafos, aí eu começo com esse portanto, ele é um conectivo que tem a ideia de quê? De trazer uma conclusão. A conclusão é o sentido semântico, é o valor semântico. Então, a gente fala isso sobre como você está usando aqueles conectivos dentro daqueles contextos, e a partir disso, esse como tem a ver com o sentido que está sendo empregado. Quando a gente usa um além disso, qual é o valor semântico? É o sentido de complementariedade, de adição, certo? Tem a ver com isso, tudo bem? Tranquilo? Isso cai bastante, tá? Fica esperto aí. Isso cai bastante não só na FGV, tá? Isso daí
as bancas, perdão, todas as bancas aí, CESP, também gostam de cobrar, tá? Ortografia e acentuação gráfica. Então, principalmente ali sobre ditongo, as diferenciação de ditongo, né? Que caiu, que caiu o acento, né? Com a nova regra que teve de ortografia, que já não é nem mais nova, né, gente? Porque ela é de 2009, já tem um tempo, né? Já tem um tempinho. Mas aí, ortografia e acentuação cai mais isso, a classificação ali de sílaba tônica, oxítona, proparoxítona, paroxítona, tá? 4. Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos. Isso aqui eu vou te dar mais certeza em relação a classes de palavras, tá? Se você tem acompanhado aqui no meu canal, eu tenho colocado questões da própria FGV mesmo, e inclusive já caiu uma questão que eu coloquei sobre classes de palavras, que é uma palavra que ela pode ter diversas classes gramaticais dentro do contexto. Se você soubesse essa diferenciação, você ia acertar a questão, tá? Então, assim, é bem difícil, então fica esperto em relação à classe de palavras, tem que estudar. A gente já tem aqui uma aula bem básica, assim, de classes de palavras, mas aí é bom para você treinar se você tiver dificuldade em saber quais são as classes gramaticais de língua portuguesa, tá? Classes de palavras e classes gramaticais é a mesma coisa, tá? Derivação e composição, isso aqui te confesso que café. Te confesso que nem é tão relevante não, tá? Ali é morfologia, é puramente morfologia, tem várias classificações, tá? Eh, a oração e seus termos, esse aqui, ó, você já pode, ó, colocar muita atenção, porque a análise sintática, você saber quais são as classificações das orações, é de extrema importância para a FGV, tá? De extrema importância. A 7, a estruturação do período, que tem a ver ali com o período composto, o período simples, tá? Então, é basicamente isso. As classes de palavras, olha como é que eles deram a ênfase, porque, ó, se estão dando a ênfase, é porque eles vão cobrar pra caramba, tá? Então fica esperto. Eu tô colocando tudo aqui em cima, mas se vocês quiserem que eu disponibilize o slide, não vai estar com essas marcações não, aí vai ser melhor para você. Se você quiser que eu disponibilize, deixa aqui nos comentários que aí depois, vendo o interesse de vocês, eu disponibilizo sim, tá? Então, aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos. A 9, que tem a ver com linguagem figurada, é a linguagem conotativa, muito voltada ali, muito relacionada com compreensão de texto. Então, é a questão de uso de metáfora, uso de metonímias, linguagem figurada no sentido ali de figuras de linguagem, tá? Então, principalmente metáfora, metonímia, você tem que saber a diferenciação, tá? Entender a diferença de uma linguagem conotativa para uma linguagem denotativa, esses termos técnicos são importantes, tá? Porque linguagem figurada é a mesma coisa que linguagem conotativa. Então, basicamente assim, quando a gente fala: "Ah, meu apartamento é um ovo", ele é realmente no formato de um ovo? Não, né. Ele é o quê? Pequeno. Qual é a informação a partir dessa metáfora, né, dessa linguagem figurada que a gente está fazendo? A informação é o quê? Que ele é pequeno, certo? Por isso você está trazendo uma ideia de comparação ali do apartamento com o formato de um ovo pequenininho. Tudo bem? Tranquilo? Norma padrão, então, principalmente em concordância verbal, tá? E a concordância verbal, deixa eu tirar essa seta aqui, deixa eu botar por cima, que é melhor. Ó, vou botar assim, acho que fica mais organizado, fica melhor, ó. Fica melhor. Essa parte aqui, ó, de concordância verbal e concordância nominal, isso aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Toda essa parte aqui, do ponto 10, que é norma padrão, então, ó, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, emprego do pronome relativo, a gente vai fazer uma aula mais em breve sobre o pronome relativo, tá? Emprego do acento grave, isso aqui é a mesma coisa que falar que é crase, tá? Então, é a mesma coisa que falar com colocação pronominal e pontuação. Todos esses itens do 10 aparece bastante, principalmente concordância verbal. Você vê, de acordo ali com as alternativas, qual é que tá a concordância mais adequada ao uso da norma padrão, tá? Então, esse tipo de questão aqui, esse tipo de conteúdo, se prepara porque ele cai bastante.
Tudo bem? Tranquilo? Então, assim, considerando esses conteúdos, o que mais cai, tá? Então, interpretação textual cai pra caramba, tá? Na verdade, são as primeiras questões que costumam ter, são ali de interpretação textual e de diversos tipos de gênero, tá? Desde jornalístico, desde argumentativo, você saber as estratégias argumentativas que estão sendo aplicadas ali dentro daquele texto. E isso acaba indo, automaticamente já vai até, deixa eu colocar a marcaçãozinha aqui, porque aí é bom para você estudar, ó, presta atenção. Então, a interpretação e tipologia textual, eles andam juntos. Então, é uma coisa que você tem que estudar aí e saber muito bem tipologia e gêneros textuais. Lembrando que tipologia é diferente de gêneros textuais, tá? Então, assim, eu não vou falar aqui porque a gente vai ter uma aula que a gente vai falar exatamente sobre essa diferenciação. Vamos falar sobre cada classe perdão, cada tipologia, classificação, basicamente, é a classificação de cada tipologia textual e ainda por cima exercícios diretos aí da própria FGV, tá? Então, quem aí não souber, fique esperto que muito em breve vai ter aula só sobre isso. Classes de palavras, como aqui eu falei, e aí focando na gramática contextualizada, tá? Que é o quê? É o uso das palavras dentro ali das frases e como está sendo interpretado, tá? Funções sintáticas, e aí, ó, meu amigo, eu sinto muito, mas é aquilo mesmo, orações subordinada, adverbial, oração subordinada substantiva, oração coordenada, é tudo isso mesmo, tá? Tudo isso que você gravava lá na tua época da tia Teteca, tudo bem? Fundamental, tu vai ter que voltar nisso daí, não tem jeito não, tá? Que aparece bastante. Principalmente aí orações subordinadas, né, que são as mais complicadas. Ó, coesão e coerência, eu pensei que eu não tinha colocado, mas olha lá, eu botei no slide porque, realmente, assim, valor semântico aparece bastante na FGV. E aí eu já até coloquei aqui para você, ó, presta atenção, para você aí que tem dificuldade de entender, olha como é que eu coloquei, botei assim, ó, cobrança do valor semântico de conectivos e relações entre as orações. Então, exemplo, significado dos conectivos para é uma preposição, mas é um conectivo, tá? Ele tá ali conectando ideias ali. No caso ali são termos, né? Então, o para, qual é o sentido que a gente usa? De finalidade, o e, normalmente é o sentido de adição ou de adversidade, dependendo do contexto. Então, ó, isso aqui tem a ver com gramática contextualizada, tá? Então não adianta você ficar decorando, não. Você vai ter que saber dentro ali do contexto de uso, tá? Não é parar de decoreba, não. Não grava decoreba, não. Só decoreba só daqui, ó. Se tu tiver que decorar, funções sintáticas, não tem jeito. Mas o resto não dá para decorar, não. Tem que ir praticando para mandar bem aí e se preparar para um uso contextualizado, tá? Das questões. Contra, segundo, então relação lógica entre as partes da frase, tem a ver, então, assim, com o uso de causa e consequência, tudo bem? Essa relação lógica que eu estou querendo dizer aqui. Figuras de linguagem, então, aqui, como já falei, você pode aí estudar mais metáfora, metonímia, tá? Antítese também dá uma estudada aí, eufemismo dá uma estudada, tá? São essas mais clássicas de dentro ali de textos literários, sobretudo, que aparece, tá? E identificação de tipo de discurso. Então, discurso direto, discurso indireto, discurso direto livre, essas classificações, isso aqui é fácil, tá? Isso aqui é fácil, não tem grilo não, fica tranquila sobre isso. Bom, então depois que a gente viu aí quais são os conteúdos que serão cobrados aí para o CNU no bloco 8 e 9, eu quero deixar a dica para vocês de estudar a partir da sequência que eu coloquei para você mesmo ali, tá? Do 1 e vai seguindo aquela sequência, principalmente dá uma focada se você não lembra quais são as classificações ali das funções sintáticas, então é bom você revisar as funções sintáticas, saber a diferenciação ali de cada uma delas, tá? Fazendo que não só você revisando o conteúdo, como principalmente você fazendo questões, tá? Então a primeira dica aqui, eu já quero dizer para vocês aqui, é que você não tem muito tempo. Se você for um adulto raiz que trabalha, tem filho ou é casado, você não tem muito tempo. Então não dá para você ficar querendo ver todos os conteúdos aí possível. Você não vai ter muito tempo para você conseguir fazer isso, porque daqui a pouco é a prova. Então, o que você tem que fazer? Você tem que priorizar fazer questões.
questões aí de provas anteriores do nível intermediário, então do nível médio, como eu tenho trazido aqui para vocês. Então, questões mais focadas ali, como caíram, porque assim você vai estudar o conteúdo e já vendo como é que é cobrado pela banca, porque a banca são 5 alternativas, então já é coisa pra caramba que você tem que ali interpretar. E ainda por cima, porque, né, cada alternativa você tem que interpretar para você ver se realmente está certo, né? E ainda por cima, essa banca ela é cheia de pegadinha. Uma palavrinha ou uma expressãozinha, ela já pode mudar tudo. E aí você cai na pegadinha. É por isso que você tem que praticar bastante, tá? E até porque você não vai ter tempo, entendeu? Se tu for aí o adulto raiz que trabalha pra caramba, aí CLT, tem filho, não dá. Tu não tem tempo pra ficar aí sentado como antigamente, em época aí de ensino médio, sentado, tinha um tempozinho para ficar 5 horas estudando. Se você tiver, parabéns, use essas 5 horas. Mas se você não tiver, então você tem que estudar de forma estratégica. E a segunda dica que eu quero já dizer em relação assim a estudo, que aí não tem só a ver com essa prova do CNU, né? Para qualquer concurso, tá? Processo seletivo, enfim. Se você não tem tempo para estudar, você precisa se organizar. Se você tem, sei lá, 2 horas livres em casa para estudar, você tem que aproveitar essas 2 horas. E aí você tem que ver qual é a melhor estratégia de estudo para você. Então, assim, tem gente que consegue pegar e ficar vendo resumo e fazer as marcações, ou só ficar lendo o resumo ou ouvindo uma videoaula, e é suficiente para estudar. Eu sou do tipo que eu preciso ter um caderno, ter alguma coisa em mãos para poder ir anotando, independentemente de ser questão ou não. Essa forma como você vai estudar, aí é contigo, você tem que ver qual é a melhor forma. Mas você tem que se organizar em questão de matérias que você vai estudar ao longo da semana. Então, sei lá, são 5 matérias, assim, que você tem que estudar. Então, realidade brasileira, que tem a ver ali com conhecimentos gerais, matemática, língua portuguesa. Aí tem conhecimentos específicos. Eu não lembro muito bem no bloco 8 e bloco 9 quantas matérias que você tem que estudar. Mas vamos pensar que, sei lá, são 7 matérias que você tem que estudar. Você precisa organizar durante a semana quantas matérias você vai estudar. Então, sei lá, 2 horas, cada dia você estuda 2 matérias e deixa um dia para você descansar e outro dia que você só faz exercício, porque o exercício é uma forma de você estudar. Para quem não tem tempo, fazer exercício é a melhor coisa do mundo, porque você está vendo justamente como a banca cobra e ainda por cima vai vendo quais são os conteúdos que são mais cobrados. Se você puder ir fazer uma prova anterior, né, mais recente, de 2024, da própria banca FGV. Então, isso tudo vai te ajudando em língua portuguesa. Então, acredito também que matemática também possa te ajudar, tá? Então, provas anteriores da banca é sempre muito bom você pegar, porque aí você vai sentindo o estilo e vai pegando a manha, tudo bem? Tranquilo? Então, fica com essa dica aí pro seu coração, porque quem não tem tempo precisa de estratégias. Eu não tenho tempo pra nada, gente. Ó, meu cabelo tá todo pro alto aqui. Ainda nem fiz minhas unhas, entendeu? Mas eu falei, eu vou gravar o vídeo, depois eu resolvo minhas coisas. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque daqui a pouco, ó, eu tenho que pegar minha filha. Tenho uma filha de 2 anos, então tempo, amor, eu não tenho tempo pra nada. Mas a gente vai dando o nosso jeito aí, porque a vida de adulto é assim, né? Nem pra chorar a gente tem tempo, mas a gente vai dando o nosso jeito. Então, a gente vai dar um sujeito até para estudar aí, tá? Tudo bem? Tranquilo? E a terceira dica que eu deixo aí para você que tá estudando para concurso é que, assim, em relação ao tempo mesmo, tá? Se você se organizar e tudo, nem sempre você vai conseguir estudar todos os conteúdos. E tá tudo bem, concurso público é assim mesmo. Concurso público não é uma coisa que dá pra gente prever se realmente a gente vai conseguir de primeira. Eu mesma sou concursada e eu não consegui de primeira, né? Eu fiz o meu concurso em 2019, aí veio a Covid e depois eu fui chamada. Mas assim, foi meu primeiro concurso e eu passei. Só que eu fiquei na lista de espera e aconteceram as adversidades aí da pandemia e tudo mais. Então é uma coisa que, mesmo tendo poucas vagas, dê o seu melhor,
que uma hora tu vai passar. Talvez não seja dessa vez, mas numa segunda vez você vai passar. Tem gente que estuda aí para concurso 5 anos e depois passa, sabe? Então, assim, não dá pra gente prever o tempo que a gente vai passar no concurso, mas não desiste. Se concurso público é a sua única chance aí de você melhorar de vida, ter a sua estabilidade, ter aí questão financeira aí adequada para sua vida ou perspectiva de vida, e a sua única alternativa, não desista de primeiro. Não desista de primeira porque, assim como você, muitas pessoas aí estão tentando e uma hora você vai conseguir. Então, organiza sua mente, assim, ter a disciplina justamente para estudar e principalmente a sua ansiedade. Controla a tua ansiedade porque, assim, o tempo vai passando, vai ficando mais perto do concurso. É natural você ficar ansioso, mas você tem que saber lidar com isso. Se você vai ficar doidão, assim, vai se enrolar no meio do caminho ou vai saber administrar essa ansiedade, tá? Porque é normal ser ansioso perto do concurso, porque você tá ali, né? Você tá, é tua vida em jogo, de alguma forma, né? Mas saiba administrar a conversa com as pessoas, né? Com que você tá confiando ali, obviamente, né? Porque não é bom você também sair falando para todo mundo que tá fazendo concurso, não, tá? Tem sempre gente aí que tem gente que não presta, né, gente? Tem gente que presta, mas tem gente que não presta. Então, fica aí na tua, mas sempre tente aí relaxar de alguma forma, porque é difícil pra caramba. É difícil pra caramba, mas a gente tá aqui junto. Eu torço por você. A gente tá aqui estudando língua portuguesa, redação, e eu tô aí, ó, segurando a tua mão pra gente junto aí conseguir essa vaga esperada aí no teu concurso, tá? Nesse próximo concurso aí que você vai fazer. É isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula assim, é uma aula, assim, sei lá, é uma aula, um bate-papo, né? E bora aí, bora que vai ter mais conteúdo aí voltado para a prova aí do CNU, com um monte de questão aí. A gente vai fazer bastante questão aqui, tá? Eu quero focar principalmente em aula, mas principalmente em questões a partir da aula para a gente ver se realmente está pegando aí o conteúdo da banca FGV, tá? Eu vou fazer uma lista completinha, bem bonitinha quando tiver as aulas, que aí se você quiser estudar comigo português, estaremos aqui de portas abertas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de você deixar seu like se você ainda não é inscrito no canal. Ative o sininho, tá? Para você receber as próximas notificações. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.